Meus irmãos, e nós chegamos à lição de número 7 nessa noite. E a lição de número 7 vai tratar de um assunto muito importante. E nesta noite será falado acerca dos pensamentos. Os pensamentos é a arena da batalha na vida cristã. É onde nós travamos a batalha espiritual, na verdade é na mente, no pensamento. Tá? Então a lição de hoje eu creio que trará grandes instruções, ensinamentos para todos nós. Tá? Então que você possa estar atento, não somente os que aqui estão, também aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, aos nossos irmãos que assistem, aos que de longe moram, eu creio que estarão assistindo essa aula, que você possa tirar grande proveito. Tá? Evite de distrair, evite de perder a atenção, para que você não perca o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém? Para esta aula eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Lucimar, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz de Jesus. Amém, querida igreja. Como está a mente dos irmãos? A mente dos irmãos está boa, cheia de batalha, cheia de coisas boas. Está vazia. Como está a sua mente, Sarinha? Raquel, né? Sara? Raquel, agora eu pedi para Sara, né? Raquel é a mãe dela. Raquel, mãe, ela é Sara, né? Você já está chutando. Meu irmão, olha que interessante que é a mente. Esse louvor que nós louvamos agora, eu me lembro dele quando a minha mãe me levava para a igreja evangélica, no caso, e eu devia ter na faixa de 6, 7, não passava de 8 anos. Eu me lembro que a igreja cantava muito esse louvor, que é de ensino da água cristã. E quando eu me converti, eu ia em uma viagem para Hiroshima, que o meu pastor na época estava indo fazer uma visita, eu fui com ele, e a gente ele falando da água cristã, eu queria lembrar esse louvor, eu lembrava de alguns refrões, eu só lembrava do glória, glória, né, glória a Deus, aleluia. E aí ele foi cantando alguns trechinhos, quando ele cantou, eu falei, é esse daí. E aí, meu irmão, ele foi e voltou cantando esse louvor para mim. Então eu gostei desse louvor, que eu lembrei dele. Né? Foi nesse dia que eu descobri que ele falou que eu era filho de Deus. Irmão, eu fiquei numa grandeza tão grande, mesmo um rapaz feliz da vida, quando eu fiquei sabendo que eu era filho de Deus. Então olha o que é a nossa mente, quando nós colocamos coisas boas na nossa mente, quando nós louvamos, nós guardamos isso, né, o louvor em nossos corações, nossas mentes. Só que assim também eu lembro de coisas ruins. Né? Então isso tudo é o que diz a lição para nós. Os pensamentos é a arena de batalha na vida cristã. Mas também tem muitas lembranças, não é, que a gente teve também no meio da caminhada, no meio da vida cristã, não é, nas nossas vidas nós passamos por isso. Temos lembranças boas da nossa conversão, do meu batismo, né? Temos lembranças boas de quando eu aceitei a Jesus, que foi um culto dentro do meu apartamento. Eu pedi para os irmãos, todo mundo aceitar Jesus, estava todo mundo cultuando, e só eu e minha esposa que ainda não. E eu pedi para que o irmão, que era mais envolvido ali, que agitava os irmãos para ir para a igreja, aí eu chamei ele para nós fazermos um culto na minha casa, um culto de ações de graça, mas, tipo assim, um culto em casa, mas para orar por causa de umas pessoas que trabalhavam comigo que estavam doentes. E ele ia para o Brasil para fazer uma cirurgia. E nesse dia foi quando eu aceitei a Jesus também. Eu me lembro que ele foi uma glória tão grande, todo mundo ali chorando, se abraçando, foi uma coisa maravilhosa naquele dia. E o irmão não precisou fazer cirurgia também. Olha quantas coisas boas que nós lembramos. Mas por que nós lembramos só de coisas ruins? Nós esquecemos das coisas boas. Não é? É que as coisas ruins deixam cicatrizes, né? Deixam marcas. As coisas boas que Deus faz nas nossas vidas, né? Na maioria delas, não fica marca nas nossas vidas. Ficam lembranças boas. E quando nós lembramos das coisas ruins, traz marca, traz angústia nos nossos corações, nas nossas vidas. Aí é onde que nós começa a travar nessa mente, continuo congregando, eu paro, desisto da caminhada, eu continuo. O que eu faço da minha vida? Então isso é interessante para nós, porque os pensamentos
é a arena de batalha na vida cristã. Então, com base nas orientações do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que está na lição, nos mostra a importância de pensar corretamente, tendo a mente renovada e alinhada na vontade do nosso Deus. Isso é importante, irmão, para nós alinharmos nosso pensamento, a nossa mente, segundo a vontade de Deus. Mas nós normalmente alinhamos a nossa mente, queremos alinhar a mente de Deus segundo a minha vontade. Né? Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. A gente fala que seja feita a vontade de Deus, né? Mas na verdade a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. Nós achamos que a nossa é melhor que nós queremos a nossa. E aí começa a travar alguns conflitos, porque algumas coisas não acontecem da forma, da hora que nós queremos. Né? E isso é preocupante, é onde tem muitos, né, em conflitos, muitas pessoas feridas, que falam que estão feridas, machucadas, muitos desistiram de congregar, de buscar a Deus. Né? São muitas mentes que estão em conflito, dentro e fora da igreja. Então nós vemos que, para isso, é necessário examinar diariamente nossos pensamentos, comparando-os com o ensino da palavra de Deus, e enchendo a mente do que é bom, e rejeitando tudo que é nocivo. Né? Ou seja, tudo que não vai não te edificar em nada na sua vida. Então nessa lição nós vamos aprender que os pensamentos são uma parte essencial da vida cristã e representam uma verdadeira arena de batalha. A mente humana é um campo onde travam conflitos entre o homem, né, o bem e o mal. Né? Não é isso que fica dentro de nós? O apóstolo Paulo ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E olha que foi o homem de Deus, né? Quando nós vamos falar, as pessoas não vão falar de Paulo, não muda até a voz para falar de Paulo, né? Muda até a voz quando vai falar de Paulo, de falar que estão querendo como o homem de Deus. E ele disse que o bem que ele queria fazer, isso não faz. Mas o mal que ele não quer, isso faz. Então veja o conflito dentro do ser humano. Né? Então essa luta é diária dentro de nós. E sendo necessário que o cristão administre os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Então nós veremos como os pensamentos se originam em suas características e como podemos gerenciá-las também, para que estejam alinhados segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos começar nosso texto áudio, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, o verso 8, presbítero Maurício, meu amado, querido, o Senhor pode ler para nós, em nome de Jesus. Há um ditado no nosso meio evangélico que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Né? Então vamos deixar a mente de coisa boa. Se deixar vazia, não vou pensar em coisa ruim, aí você já viu para onde vai. O Senhor chega pode ir para nós, querido. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é impuro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Pensai. Então vamos começar pensando. Quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, está falando tudo coisa boa, né? E se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, se tem alguma coisa boa nisso, aí Paulo diz, pensai. Pensamos. Por que há tanta divergência e tantos problemas no nosso meio, evangélico principalmente, dentro das nossas igrejas? Nós sabemos que divisões, contenda, fofoca, inveja, mentiras, levante, nós sabemos que nada disso é de Deus. Por que tem? Então nós vemos que nós não estamos pensando direito. Nós estamos pensando da maneira que nós achamos que é. Ah, mas porque fulano é assim mesmo. Ah, porque esse plano é desse jeito. E se acontece uma coisinha, fala para o outro, não. Né? Então é onde que nós vemos o perigo, né, que está acontecendo no nosso meio. Muitas vezes as pessoas contam algo particular da vida dela para alguém, e daí um pouco está todo mundo sabendo.
Não é por quê? E aí cada um vai falando, vai aumentando um pouco mais, vai piorando mais ainda a situação da pessoa. Né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo já mostra isso para nós. Né? Pensai se há algum louvor, alguma virtude nisso tudo, né? Que ele citou aos irmãos de Filipenses. Então isso é interessante, ele citou lá, mas para nós hoje, então isso é importante também. Então nós vemos que Paulo conclui as suas instruções práticas, exortando os filipenses a uma disciplina ativa da sua mente. Né? Ou seja, eles ativarem a mente nisso. Então o termo grego é losigeste, que quer dizer pensai, indica uma atividade deliberada e consciente, não passiva da mente. É a lista de atributos do que é verdadeiro, do que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Uma forma de guiá-lo, né, de uma forma ética, e abrangendo o racional, o moral e o afetivo. E a Bíblia de Estudo enfatiza para nós que este versículo liga o pensamento e o caráter do ser humano. Irmãos, é uma grande verdade. Né? Se, por exemplo, eu com a Marilda, né, eu vou dizer de nós dois, porque é nós dois. Não é outros dois, é eu e ele. Né? Ele fala bem comigo aqui domingo, né? Fala, irmãos, é o presbítero, meu amigo, não sei o quê. Aí eu vou embora, rapaz, aí começa a falar, meu irmão, ele fala que é amigo, mas vai, não suporta ver da minha frente. Ou seja, moral, o caráter da pessoa, não é? Não é? E nós vemos que tem pessoas no nosso meio dessa maneira. Então nós vemos que isso é um pensamento e em modo, isso é o caráter da pessoa. E o caráter da pessoa vai ser moldado segundo o pensamento dela também. É da forma que ela pensa da vida, da forma que ela vê as situações, tudo isso. Olha o que eu estou vendo na lição de hoje. Então nós vemos que o enfoque do Shedd, o pastor reverendo que escreveu a Bíblia Shedd, ele reforça que a mente cristã deve ser governada pelo Espírito e não pelos instintos ou desejos mundanos. Então a virtude e o louvor são os filtros pelos quais os pensamentos devem passar. E aí vem um problema. O que nós estamos ouvindo? Então nós vemos que nós ouvimos de tudo no nosso meio. Por exemplo, eu gosto muito de assistir alguns vídeos sobre política. Eu gosto muito de política. Nem tudo é perfeito, né, irmã? Mas enfim, eu gosto. Né? Mas ali tem coisas que nos alegram. E hoje mesmo eu estava vendo algumas coisas, minha esposa falou para mim, e agora? Eu falei, amor, só Jesus não, só Deus a causa. Né? Porque aos nossos olhos, humanamente falando, meu irmão, está tudo perdido. Né? Mas se não for Deus agir, como a Bíblia diz para nós, que Deus levanta reino e abate reinos, meu irmão, então é só Deus a causa. Então são coisas que nos alegram e são coisas que nos entristecem. Agora depende do que eu vou pôr na minha mente. Eu vou carregar o que me alegra ou o que me entristece. Depende de onde eu vou ficar focado. Está tudo perdido, então eu vou me enforcar, vou morrer? Não, ainda há uma esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso. Então se há uma esperança, vamos nos pegar nessa esperança. E não nos colocar nos desmotivando as coisas que não trazem esperança sobre nós. Então é isso que traz para nós. Então filtrar cada pensamento segundo os critérios bíblicos é essencial para uma vida íntegra, alinhada a Cristo e evitando a contaminação emocional ou moral. Né? E tem muita imoralidade, né? Igual eu falei, principalmente como esse daqui, que eu gosto muito de ver coisas de política. Né? E tem muita imoralidade no meio. Né? E tem coisas morais boas também, que nós seguimos exemplo. Então vamos pegar aquilo que presta. Verdade prática. Irmã Regiane, por favor, lê para nós. O cristão sábio é prudente, preserva sua mente, tomando seu pensamento obediente a Cristo. Pois é. Aí se... Desculpa a expressão, mas se algum de nós chamar alguém para rapaz, você é um tolo, você é doido, aí você vai ficar bravo. Não é qualquer um de nós. Nós não levamos nosso pensamento 100% a Cristo, só nas necessidades. Né? Aí sim, nós lembramos de Cristo 100% nele. Mas fora isso, nós lembramos de vez em quando. Então a Bíblia mostra para nós que o cristão sábio, o cristão verdadeiro,
ele guarda a sua mente como um tesouro, não é? Como um tesouro, somente como um tesouro, conduzindo a cada pensamento e a obediência sobre a virtude de Cristo. Então, guardar a mente não é apenas um ato de autocontrole, mas é uma disciplina espiritual. Nós não temos que ter uma disciplina na nossa vida, não é? Seja no nosso dia da semana para trabalhar, semana semanal, disciplina no nosso dia que nós vamos vir no culto, disciplina para quando vamos cultuar, disciplina para quem está estudando, ou seja, tudo na nossa vida tem que ter uma disciplina. Por exemplo, hoje eu conversava com o irmão, né, que há um ano atrás, exatamente, eu falei para ele, meu irmão, eu lembro de uma coisa que ele falou para mim há um ano atrás. Ele estava meio que esquivando, né, algumas coisas. Ele falou: o que foi? Eu falei: posso te lembrar? Ele falou: pode. Eu falei: há um ano atrás, você começou a falar do falecimento da sua mãe, da sua tia, por último do seu neto, e você falou para mim que você estava entendendo o que Deus queria da tua vida, e que a partir daquele dia você ia pegar firme. Eu falei: meu irmão, pega firme, que quem sabe no final do ano, né, eu peço para o Ministério liberar você para vir estar pregando no nosso culto da virada do ano. Eu lembrei ele hoje. Por quê? Porque ele não está firme. Porque começou a dar isso com muita coisa. Ou seja, meu irmão, nós temos que ter mais disciplina na nossa vida. Eu tenho que trabalhar? Quem não tem que trabalhar? Eu tenho que fazer zangueô? Eu tenho que fazer zangueô. Né? O zangueô é que nos ajuda mais. Mas eu escuto. Né? E a nossa disciplina do nosso pensamento. Se a minha vida é só focada em trabalho no dia a dia, onde que eu vou arrumar uma disciplina para pensar nas coisas que é do alto? Então nós vemos que o cristão sábio, ele reconhece que os pensamentos moldam os sentimentos, decisões e ações, tornando-se assim um terreno fértil tanto para a graça quanto para, né, a nossa atenção com o Senhor. Se nós mantemos a nossa mente fértil para Cristo, irmão, mais graça de Deus vem sobre nós. Agora, se eu manter a minha mente fértil para o inimigo, para as coisas terrenas, o que vai vir sobre a minha mente? Por que muitas pessoas entram em desespero, em depressão, em ansiedade? Eu já falei para alguns ansiosos, para algumas pessoas que têm depressão, ou aqueles que não conseguem dormir. Falei: levanta, vai orar e lê a Bíblia para ver se tu não dorme. Mas pergunta: se levanta, vai orar e lê a Bíblia? Não vai. Meu irmão, é um remédio de tanto, mas não vai. Nem qualquer um de vocês que não consegue dormir, levanta, ora, aí começa a ler a Bíblia. Meu irmão, você não vai ler um capítulo da Bíblia, você vai estar dormindo. Né? Então, ou seja, minha falta de Bíblia em nós. Leitura bíblica em casa, irmãos, alguma dúvida tem? Podemos seguir? Leitura bíblica, o presbítero Marido, tu lê para nós. Tanto Filipenses, capítulo 4, 8 e 9, o verso 4, 8 e 9, como 2 Coríntios, que também está na revistinha, né, do capítulo 10, do verso 3 ao 5, né, Esmaço? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensar. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são as carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Jesus. Então, olha que interessante. O Coríntios vai mostrar para nós, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Né? Nós estamos vendo aí, né, saindo na carne um atrás do outro, né? Então vamos lá. A introdução, Fernandinho. A nossa introdução. Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimento, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos.
Então nós vemos que essa é a terceira lição que fala sobre a alma humana. E na lição 5 foi estudado, na semana passada, que a alma, a natureza imaterial do ser humano, quando abordamos a natureza imaterial e imortal da alma, bem como seus principais atributos. Que vimos também que a alma humana possui 3 faculdades. Se eu perguntar aos irmãos, não vai lembrar, né? Mas eu vou falar para vocês. A emoção, os irmãos lembram? Os irmãos têm pensamento bom aí, tem mente boa. A emoção ou os sentimentos, não mesmo? A razão ou o intelecto. E a volição, que é um ato de querer, ou a vontade, que são a mesma coisa. Então a nossa mente é um presente de Deus, mas também, meu irmão, é um campo de batalha que nós enfrentamos. Que até porque, se não vier esse campo de batalha, ou seja, como a gente fala, nós íamos ser um robozinho. Deus queria a nossa mente para tudo. Então Deus, Ele nos deu o discernimento de tudo, do que é bom, do que é ruim, e nós tomamos as nossas decisões. Então é nós que vamos pensar. Nós vamos ver se tem algum louvor, uma virtude, se é bom, se presta, se não presta, o que eu faço com isso? E aí, meu irmão, nós tomamos a decisão. Então o Senhor deixou para nós decidirmos. Então, entre o que sentimos, o que pensamos, o que decidimos. Então, tudo isso está trabalhando na nossa mente. Tanto o que nós sentimos, o que pensamos e decidimos. Não tem pessoa que diz assim, sentir de Deus. Não é? Ainda bem que me fala, não é sentir do inimigo para te falar isso. Ainda bem que é só de Deus. Não é não, irmão Carlos? Já pensou? A palavra-chave que está na nossa revistinha é pensamentos. Na teologia, os pensamentos são vistos não apenas como processos mentais, mas como uma parte crucial da vida espiritual e moral do ser humano, como implicações diretas para a sua relação para com Deus e suas ações no mundo. Então também isso mostra para nós as nossas ações no mundo, segundo o nosso pensamento. Uma visão introdutória. A experiência de Adão e a experiência de Eva. Irmã Sara, lê para nós, irmã Sara? O tópico 1 é que vai mostrar para nós essa visão introdutória sobre a experiência de Adão e a de Eva para nós. Aí a nossa irmã Sara vai estar lendo para nós, o legal? No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos da nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação, e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental, relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Olha que contraste, né? Então nós vemos que o exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi e comeu. E Adão, ele não pensa e peca. Ou seja, pensar peca, se não pensar também peca. Também peca. Então tem que pensar naquilo que é bom. Então é melhor nós pensarmos na obediência de Deus. Se Adão pensasse na obediência de Deus, ele não pecava. Mas ele foi pela ideia da mulher dele e pecou. Não pensou e pecou. Então nós temos que pensar. Então nós vemos que em Gênesis 3, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou, olha que interessante. E é o versículo que diz aí, ela pensou, como seria bom ter um entendimento. E aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele não pensou e comeu. Só que não está na Bíblia que ele não pensou, né? Só fala, e ele comeu. Ela deu ele comeu. Então o ser humano foi dotado de uma mente capaz de pensar, de sentir e decidir, à luz da comunhão divina.
E essa capacidade racional manifesta-se logo em Adão, ao nomear o nome dos animais que os irmãos conhecem. Né? Que Deus fez um homem, fez o jardim, colocou o homem lá, que os animais tudo, e falou, Adão, agora vai dar o nome. Ele teve que pensar para dar o nome. Senão ele ia falar um para todo mundo lá. Né? Senão ele ia falar tudo igual. Pronto. Igual o japonês, é tudo igual. Não, brincadeira à parte, brincadeira para os irmãos japoneses aí. Né? Mas enfim, né? Ele pensou e foi dando nome para cada um. Eu lembro até um irmão que ele brinca, uma vez ele estava pregando sobre Gênesis, falando da criação de Deus, de Adão. Aí ele ainda brinca, ele fala que Adão acertou quando ele pôs o nome da vaca. Que vaca tem cara de vaca mesmo. Não é? Mas, Lu, mano, repara você, se a vaca não tem cara de vaca mesmo. A cara do cavalo, não tem outro nome para ele. Então, ou seja, Adão pensou e colocou. Então ele teve que pensar nos nomes para pôr. Então, assim, Deus deu a capacidade para cada um de pensar e tomar decisões. Então, isso para nós também não é diferente. Então, nós vemos que Adão e Eva usaram o intelecto para se relacionar com Deus e com a criação. Não era assim no princípio? Deus vinha na viração do dia, conversava com eles, né? E não foi assim durante um tempo, até que eles pecaram e perceberam que estavam nos esconder de Deus. Assim foi. Então nós vemos que o intelecto para se relacionar com Deus e com a criação. Mas o pecado começou com pensamentos errados. Eva pensou que não devia e foi enganada. E Adão, mais uma vez, não pensou o que devia e aí ele pecou. Então nós vemos que Eva ela permitiu que os pensamentos errados influenciassem em suas decisões. Nós não somos assim como vamos tomar uma decisão? Irmão, eu estou pensando em fazer tal coisa, será que eu faço ou não faço? Eu estou pensando em comprar um carro X, o que eu faço? Compro ou não compro? Estou pensando em ir para o Brasil, estou pensando em um monte de coisa. E nós começamos a conversar com um monte de gente para falar o que pensamos. E às vezes tomamos decisões erradas, porque às vezes nós pegamos pensamentos errados de outros também. Então nós vemos que assim é. Então nós vemos, igual eu estava conversando com o jovem outro dias, que eu falei para ele, de novo, né? Eu falei, por que você não busca uma orientação de alguém mais maduro que você? Eu falei, porque eu sei do seu pensamento, o que você quer fazer da vida. Se você perguntar para o teu amigo da mesma idade, você sabe que ele vai te apoiar nas suas ideias. Mas pergunta para alguém que tem um entendimento maior do que você quer fazer. O que seria mais correto para a tua vida? Eu falei, só que eu sei que você vai tomar a tua decisão, porque é o que você quer fazer. Então, ou seja, tem coisas que nós estamos pensando, mas eu já resolvi no meu coração. Eu vou fazer isso. Não tem pessoas não tem pessoas que falam assim, eu decidi, já orei, vou sair da igreja. Ele já tomou a decisão. Você vai fazer o quê? Outra coisa é ele vir, eu estou meio preocupado, eu estou pensando em sair da igreja, eu sei que não é certo, né, mas eu estou pensando, e ele vai me dar os motivos dele, ele vai buscar a orientação do pastor dele, do marido. Então o marido vai falar para ele o que é melhor para a vida dele. Mas quem vai decidir é a pessoa que está pensando. Então nós vamos buscar uma orientação do que nós precisamos, do que nós achamos segundo a Bíblia. E aí ele deveria também tomar a decisão segundo a palavra de Deus. Irmão, que a melhor decisão para a minha vida e para a tua é a palavra de Deus em tudo. A Bíblia vai mostrar para nós, mas no final nós vamos ver isso. Irmão, em tudo nós temos que estar baseados dentro da palavra de Deus, sobre as nossas decisões, dos nossos pensamentos. Por isso é essa área, que está a lição, um nome bem dado, que é uma arena na nossa mente, é um conflito no dia a dia para nós. Do que é certo, do que é errado, o que eu faço, eu deixo de fazer. Por exemplo, muitas vezes que a nossa mente ganha de nós, a minha mente é vir para a igreja. Mas, na verdade, eu acabo cedendo a parte da mente que quer que eu fique em casa dormindo, descansando. E às vezes acabamos cedendo para esse lado. Por quê? Porque nós estamos mais interessados do lado de descansar. Se nós colocamos, hoje eu vou para a igreja, aconteça o que acontecer, eu vou chegar em casa, tomar banho, vou jantar, se não dá tempo, eu não tomo banho, sei lá, enfim, mas eu vou. Irmão, você bem. Mas se nós ficamos, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Às vezes, como assim, ficamos, vou e não vou, aí você acaba não vindo. Dificilmente você consegue decidir vir quando você fica aí com essa batalha na sua mente. Então, guardar a mente não é apenas de um ato, não é apenas um ato de autocontrole. Mas o cristão, ele deve reconhecer
os seus pensamentos. Então a nossa mente, sendo um presente de Deus, também sendo um campo de batalha que nós enfrentamos no dia a dia, e nela se travam essas batalhas. Tá? Então entre o que nós sentimos, o que pensamos e o que nós decidimos. Nós não podemos esquecer disso. Então nós vemos que, enquanto Adão falhou em refletir sobre as consequências de suas escolhas, isso nos ensina que precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, filtrando a cada um deles sobre a luz da palavra de Deus para evitar de cair na tentação. Você já viu pessoas que dizem assim, nossa, falei sem pensar. Nem pensei de fazer isso. Às vezes a gente uma lesão e eu vou assim, rapaz, mas por que você não fez assim? Puxa vida, nem pensei, ó. Não tem muito disso, acontece muito comigo, acontece na tua vida também. Mas às vezes nós falhamos por quê? Às vezes nós pensamos muito de um lado, esquecendo de parar e refletir e pensar do outro lado. Então nós só pensamos e às vezes nós tomamos uma decisão por intuição ou por impulso de momento. Aí depois você vai ver, meu Deus, igual como ele falou na semana passada, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque não pensou direito, porque não filtrou os seus pensamentos. Né? Então você tem que filtrar os seus pensamentos, né? Que igual já mostrou para nós aqui em Filipenses 4:8, não é louvável, é bom. Então nós temos que filtrar. Presbítero? Sim, meu querido. Eu acho que uma das maiores dificuldades de todo ser humano é que nem está falando que a mente é um campo de batalha, né? Por exemplo, na grande maioria, como você tocou no assunto, assim, que às vezes os irmãos conversar conosco, né? E na sua grande maioria, os irmãos, ele não vem pedir opinião, ele vem avisar a decisão. Já decidido, né? Já decidido. Porém, ele passou por um período de batalha no seu pensamento. Eu acho que é nesse momento que ele deveria buscar, em primeiro lugar, de tomar qualquer decisão, um aconselhamento. Porque na grande maioria, né, do pensamento das pessoas, seja no âmbito de querer trocar de igreja, alguma insatisfação, ele vai sempre avaliar somente por um lado. Ele sempre vai olhar somente o lado que lhe satisfaz, o lado que lhe alegra ou o lado que lhe entristece. Né? Na grande maioria é assim. Ele não consegue ter uma outra visão. Então acaba que ele toma as decisões baseadas nos seus sentimentos, naquilo que ele está vivendo, naquilo que ele está passando, e às vezes nem toda decisão que ele toma dessa forma é uma decisão sábia. Por quê? Se Deus tem um propósito, meu irmão, Deus ele vai querer que esse propósito se cumpra. E quando nós saímos do propósito de Deus, na grande maioria, nós sofremos. Nós acabamos sofrendo por causa das nossas decisões erradas. Então eu penso assim, quando nós estamos nesse momento da batalha, com alguma insatisfação, não é vergonhoso você procurar o pastor para conversar. É bom ele procurar, como você me falou, não é buscar como o rei Jeurão, buscou conselho com os mais velhos, mas a opinião dos mais velhos não foi boa, ele não gostou. Buscou com os amigos. A opinião dos amigos bateu com aquele que pensava, então ele tomou uma decisão, né, de acordo com o que os amigos aconselharam. E assim é na grande maioria do que nós vivemos na nossa vida do dia a dia. Quando nós buscamos um aconselhamento que confronta, nós não gostamos. Mas muitas das vezes esse pensamento de confronto é aquele que nos edifica. Só que nem todos recebem. Mas vocês estão no início, né? Porque nós queremos o conselho que nós queremos, né? E normalmente esses conselhos as pessoas vão buscar para aquele que faz parte do pensamento dele. Não vai buscar conselho para aquele que conflita as ideias dele com os pensamentos dele. Eles vão buscar a orientação de pessoas e para até comentar com o outro. Mas se ele já tiver com a sua mente informada, seu pensamento formado do que ele quer fazer, né, jamais ele vai decidir pelo lado que vai conflitar a vida dele. A princípio ele vai achar que isso é melhor, mas depois nós vamos ver que não. Né? E isso muito tem acontecido. Então, na verdade, a pessoa ela já vai com a decisão tomada, na verdade, querendo uma aprovação. Exatamente. Isso, exatamente. Ela vai com a pastora apoiar, falando, não, você está certinho, faz isso mesmo. Tem a aprovação da outra pessoa. Porque normalmente a pessoa já está com a decisão tomada. Sim. E quando ela ouve aquilo que ela agrada, era só isso que ela queria ouvir. Mas é exatamente, a maioria quando vem falar conosco, vai sair da igreja, ele já vem decidido. Ele não vem porque, meu irmão,
Pensa uma coisa, né? Enfim, não vou levantar a bandeira aqui quem já saiu de uma congregação ou não, quem já deixou de congregar. Mas enfim, você nunca desanima, você vai deitar hoje animado, alegre, com o pensamento lá em cima com Deus. Igual, por exemplo, nós fomos lá no retiro, estava uma bênção, glória a Deus, aquela coisa gostosa. Aí eu chego em casa, no dia de domingo para segunda, amor, não vou mais congregar, vou parar, chego na igreja, de igreja, não quero nada disso. Não, isso são consequências de luta, das batalhas, dos conflitos que vai surgindo. Não, ele vai chegando um ponto, se nós temos um amigo, um apoio, um braço para nos apoiar, para nos ajudar, né? Então nós vemos que nós vamos acabar desanimando, entrando em conflito e achando que eu devo parar, porque não tem ninguém. Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém mais, ou seja, e quando busca ajuda, busca do lado errado. Né? E é o que você falou. A pessoa já vem buscando um apoio para ela parar. Né? Para que assim seja, não, meu, tá certo, já decidiu. Não tem jeito. Depois que a bomba estoura, como você vai pegar os caras da bomba, botar ela para tudo, colocar a bomba lá dentro e arrumar? Não tem mais jeito. Mas antes do pavio estar queimando, né, que a pessoa está fumegando ali, mas ainda não chegou na bomba, dá para apagar. Dá para a pessoa chegar ali, cortar o pavio ali e começar a acertar as coisas. Mas depois que explodir, vai fazer o quê? Isso acontece muito em relacionamento de famílias. Né? Tem os seus pensamentos divergentes, não é? Quando vem, está passando a maioria das vezes, o negócio já explodiu. Mas se conversa antes, quer ver que detalhe? A pessoa que ela está para cair em um adultério, um pecado de bebida, de jogo, ela não caiu. Mas ela já está pensando nisso. Ela também não cai. Igual aquela gente que sabe da noite aqui, dando glória a Deus, aleluia. Aí amanhã cedo acorda e fala, amor, agora, ou eu já decidi, agora eu vou. Isso não acontece. Então, você já vem trabalhando na sua mente a respeito disso. Seja através de uma jogatina, de bebida, enfim, ou de um adultério. Se a pessoa está pensando nisso, ela chega e conversa com o pastor, está vendo umas coisas da minha mente, eu sei que isso não é certo diante de Deus, mas o que eu devo fazer? Me ajuda. Mas não faz, meu irmão. Na sua grande maioria, quando vai falar, depois que caiu. Ou quando já foi descoberto, não tem mais como ele falar que não. Né? Porque se antes disso ele busca um aconselhamento, né, então ele vai ter uma diferença para ele pensar melhor o que ele deve fazer, quais decisões ele deve estar tomando. Mas na verdade é que não. É engraçado que a maioria não procura porque tem vergonha, né? Tem vergonha de relatar a sua linha de pensamento, o que está pensando. Mas depois que comete, parece que não tem vergonha, né? Não, e a culpa é nossa, né? Aí a culpa é nossa, porque vai passar por disciplina, e disciplina não é para envergonhar ninguém, mas é para que ela seja restaurada. Mas na mente dela, o pastor me colocou de disciplina para me castigar. É que passa a mente dela, o culpado é nosso. Né? É igual esse irmão que estava comentando aqui. Né? Para ele, o culpado não é ele. Para ele, o culpado é os outros que não apoiam para levantar ele. Mas ele mesmo não se apoia a se levantar. Eles querem um apoio, mas tipo assim, já colocar no ministério, já colocar na eminência. Esse é o apoio que ele quer. Fora isso, ele acha que os outros estão travando, estão segurando ele, estão falando mal dele para o ministério, enfim, está falando um monte de coisa. Mas ele em si próprio não para pensar que a culpa foi dele. Eu já falei isso para ele uma vez. E a minha esposa ainda me beliscava, não fala isso não. Eu falei, quando você fala um monte de coisa, meu irmão, um culpado aqui é você. Então, seja, meu irmão, é como ele falou, muitas vezes a vergonha de momento é de falar, pastor, eu estou pensando, nossa, eu sei que está errado, eu sou casado, e está vindo uma bobeira assim de mim sair com fulano, enfim, né, ou de fazer qualquer outra situação, meu irmão, o marido vai ajudar, ele vai buscar ajuda, ele vai ajudar, ele vai apoiar, para que a pessoa não caia nisso. Mas depois que caiu, meu irmão, é lógico que ele vai ajudar, mas vai ser uma ajuda diferente, né? Vai ser diferente a situação. A ajuda vai ter também, mas aí a consequência já é outra, já vai ser uma outra situação. Então nós vemos que isso é perigoso. 2. Conceitos e origens. Irmã Kelly, legal. Irmãos, se tiver alguma dúvida aí, vai perguntando. Talvez se eu não finalize a aula na sua totalidade, vale mais os irmãos anunciarem a dúvida. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, a despeito dos mistérios da mente humana. Sabe-se que eles se originam
de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Amém. Coisas que às vezes é que alguém sonha e fica pensando naquele sonho. Às vezes é sonho ruim. Às vezes é sonho bom. Às vezes é um sonho bom com pecado também. Meu irmão, que tem pecado que é bom, tem pecado que é gostoso. O problema é a consequência dele. O problema é para onde ele vai nos levar. Né? E aí nós ficamos pensando naquela consequência do pecado. Não pensa na consequência, só pensa no bom do pecado, na parte boa. A consequência a gente não pensa. Né? Se eu pensar, meu Deus, estou pensando nisso, que coisa boa, coisa gostosa, mas vou para o inferno também, meu irmão, vai me dar rapidinho de pensamento. Mas a questão é que eu só vou pensar no gostoso, no que é bom, no prazer que a gente traz momentaneamente. Mas se nós lembrarmos da consequência para o final, meu irmão, a gente muda o pensamento rapidinho. Né? E às vezes nós sonhamos, e sonhos ruins, e ficamos aqui o dia inteiro maquinando, você acaba trabalhando mal, acaba passando mal durante o dia, o trabalho, você acaba não produzindo, o dia parece que não desenvolve. Mas por quê? Por causa daquele pensamento ruim. Não é porque a gente fica aqui na mente, maquinando aquilo que você sonhou. Né? Principalmente, quer ver um sonho maravilhoso, de você não trabalhar direito? Você sonha que alguém da tua família lá no Brasil bateu o carro, ou que alguém está dizendo que morreu, você acorda atribulado, você acorda chorando. Mas e aí? O que fazer? É boa pergunta, o que fazer? Quem me ajuda aí, o que fazer? São coisas do pensamento. Orar. Orar, meu irmão. Já levanta na hora que você acorda, meu irmão. Você às vezes acorda atribulado e chorando, quantas vezes? Tanto eu quanto a minha esposa acordamos assim atribulado e dobrar o joelho e orar. Meu irmão, aí você deita, igual um nenenzinho gostoso. Então você, meu irmão, orar. Orar e além disso, ler a palavra. Né? Então muitas vezes, quando você dá aquela despertada mesmo, que você orou, pega a palavra de Deus e vai dar uma lida, meu irmão. Aí você deita e você vai ver que descanso maravilhoso. Então nós vemos que aqui, o Pedro vai dar para nós em Provérbios, capítulo 3, do verso de 1 a 7. Irmão bem, abre para nós o livro de Jeremias, no capítulo 17, o verso de 5 a 10. Então pensar é mais do que um simples ato mental das nossas vidas. A hora que achar isso, você me avisa, tá? Achei. Então lê para nós Provérbios 3, de 1 a 7, e no meio do capítulo, Jeremias 17, de 5 a 10. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço, escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tá aí o conselho, só pensar. Vamos lá, meu bem? Jeremias capítulo 17, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no outro homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
Eu aprovo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos fazer uma votação só do início dos 2 versículos. Qual conselho que é melhor aqui? Vamos pensar. O versículo começa, assim diz o Senhor, maldito o homem. Agora o verso 7, bendito o varão. O que é melhor? O maldito ou o bendito? Bendito? Pois é, então é só seguir os conselhos de Deus, não é, Sarinha? Bendito. Não é? Então nós vemos que o próprio Senhor já começa, né? Já falando do maldito, o que segue os seus conselhos, que confia em si mesmo, e bendito o varão que confia no Senhor. Então, Senhor, quando nós confiamos, ou seja, se nós pensarmos nas coisas, assim, nós pensarmos nas coisas de Deus, tomarmos decisões, né, pensando nas coisas do Senhor, né, então nós vamos ser benditos. Agora, se nós tomarmos decisões, né, ou nos apoiar, né, nos braços de outro homem, de outras pessoas, e começar a tomar decisões dessa maneira, nós vemos que o Senhor já mostra para nós que é maldito. Então nós vemos que não é tão difícil assim algumas decisões. É só nós analisarmos. Aí eu vou falar do mal do irmão. É maldito ou é bendito? E por que tentando aí maldizendo os irmãos? Não é? Então nós vamos ver, irmão. Então lembra, quando você quer ser bendito ao Senhor, né? Ou se você quiser ser maldito pelo Senhor, aí você vai falar de alguém que você trabalha com, meu Deus do céu, eu quero ser bendito. Meu irmão, Jesus, aquele rapaz lá que fez uma gente boa, eu vou orar por ele. Melhor, meu irmão. Melhor você tomar uma decisão sábia, não é não, irmão Carlos? Não é? E dentro de casa também não é diferente, meu irmão. Muitos problemas, muitos pensamentos, né? Muitas brigas, divergências de pensamentos. Né? Um dos maiores índices de separações de casamentos, e casais de pouco tempo de relacionamento assim, de casado, são conflitos de pensamento, né? Divergência de pensamento. É isso que diz a divergência de pensamento, né? É o que eles colocam lá, mas por que vai separar? Divergência de pensamento. Não, mas quem que pensa igual? Na verdade, eles falam incompatibilidade de gênero, né? Também. Na verdade, é divergência de pensamento, na verdade. Então, no final desse tema, vai falar sobre isso também. Né? Tem uma palavra aqui que é a respeito disso também. Então, ou seja, já que você falou isso, vamos entrar numa. Eu tive um caso lá em Fukui, eu já contei para os irmãos. Tinha uma pessoa lá que ela estava tendo essa divergência de pensamento. A escola japonesa estava ensinando, né, que a decisão se ela vai ser homem, se ele vai ser mulher, isso é depois de uma certa idade. Né? O que importa é ela amar agora a todos, né, independente se é homem ou mulher, e beijar sem problema nenhum. E depois que ela vai decidir isso. E aí eu pregava na igreja, né, que nós devemos amar os pecadores, mas não abraçar o pecado. Né? E o ato de 2 homens e de 2 mulheres, né, do mesmo sexo se unirem, que isso é pegadinha de Deus e Deus abomina. Então eu pregava contra e a igreja ensinava a favor. E ela ficou por um bom período assim, muito fria na igreja. A ponto que eu falava para minha esposa, irmã, o que será que está acontecendo com a mãe? Eu perguntava, não, está tudo bem, não está tudo bem. Fulano está bem. E aí depois de algum tempo, ela falou que dava conversar comigo, aí ela veio. Ainda bem que ela veio, né? Tirar suas dúvidas. Né? Diante dessa divergência, ela veio e falou os seus pensamentos. Né? Os conflitos que ela estava tendo na sua mente. Porque eu pregava uma coisa e a igreja ensinava outra. Aliás, eu pregava uma coisa ensinando uma coisa e a escola ensinava outra. Né? Então, aí ela viu a diferença de uma coisa e da outra. Aí ela decidiu optar pela palavra de Deus. Então, ou seja, né, como a Maria está falando aqui. Né? Então, hoje, as escolas japonesas, meu irmão, nós somos adultos não, tá? Os adolescentes já estão aprendendo ideologia de gênero dentro da igreja. Ou dentro das escolas. Então eles estão já ensinando isso para eles. Por quê, meu irmão? Se você não ensinar, igual a palavra de Deus nos ensina, ensina o caminho que a criança deve andar, para que ela não se desvie. Então, se você estiver ensinando e mostrando o caminho, caminhando com ela, mostrando para ela, meu irmão, ela vai descer. O mundo está ensinando por aí. Agora, se você não ensinar, não, é criança, deixa brincar, depois ensina, é criança, deixa fazer o que quer na igreja. Geralmente é assim que os pais pensam, a igreja virou parque de diversão. As crianças vão e fazem o que quer, meu irmão, é errado.
né? Tem que ensinar a igreja, ter reverência na casa do pai. Meu irmão, se na igreja é assim, e aí se os outros irmãos pensam, meu Deus, a mãe não cuida, eu vou chamar, esse chama a atenção dos pais deixaram. Então, ou seja, meu irmão, qual o pensamento desses pais? Né? Qual o pensamento sobre a educação dos filhos diante da palavra do Senhor? Meu irmão, se a igreja não ensina, se os pais não ensinam, ou seja, a igreja não está para ensinar a educação de casa. A igreja ensina só para ensinar a palavra. Né? Para tirar algumas dúvidas, como estão fazendo aqui o estudo. Mas a educação é os pais que tem que dar o mínimo. Né? Depois tem a escolinha lá em cima e a titia da escolinha vai estar ensinando. Né? A palavra do Senhor, mas, meu irmão, e a gente não vê isso. E quando alguém fala alguma coisa, os pais acham ruim. Alguns saem até da igreja porque chamou a atenção dos filhos. Então, vocês, que pensamento é esse das coisas de Deus? Qual o pensamento que essa pessoa está tendo, segundo a palavra de Deus que nós lemos aqui? Então, nós vemos que isso está sendo preocupante. Então, voltar aqui. Pensar é mais do que um simples ato mental. É atividade invisível pela qual a alma se revela. Os nossos pensamentos são como os rios subterrâneos, que cedo ou mais tarde desaguam nas palavras e ações. Não somos assim? Aí a gente fala, está por aqui já passou do limite. Aí você solta o veneno para fora. Não é assim que nós somos muitas vezes? Nós vamos segurando os mais quietinhos, aqueles que não falam, não é? Muitas quando abre a boca, é isso que ele vai dizer, porque tipo assim, por quê? Porque já está cheio. Né? Ele não aguenta mais, aí quando vai abrir a boca, meu irmão, vai aquela enxurrada, né, que vai levar o meio mundo embora. Então isso é perigoso. Então nossos pensamentos é isso. Né? É um rio subterrâneo. Nós não estamos vendo, por exemplo, não aconteceu esses dias aqui na igreja, que foi domingo que a gente estava conversando, entupiu o ralo ali do lado de fora ali da calha, e quando vocês chegaram aqui, a igreja estava cheia, ninguém estava vendo. Ninguém viu nada. Só viu depois que inundou a igreja de água. Mesma coisa, esse é o nosso pensamento. A gente vai guardando. Os relacionamentos em casa. A esposa não fala, o marido não fala, a esposa não fala, o marido não fala. Né? E quando vai soltar seu pensamento, meu irmão, aí muitas vezes, como diz o marido, dá ruim depois. Né? Então é perigoso. Então nós vemos que eles nascem da interação entre a alma e o espírito, onde emoções, memórias, experiências, impulsos espirituais se entrelaçam num movimento contínuo e misterioso dentro da nossa mente. Irmãos, então tudo isso vai para dentro as emoções. Quantas emoções ruins e boas que nós passamos durante a semana? Né? Também, né, as memórias que nós vamos guardando, as experiências. Você é mais velho, né? Você tem quantos anos mesmo? Né? Quantas experiências, quantas emoções ele tem na memória dele, boas e más. Não é que mas não perdoa. Não é doente para esquecer, não está doente, não tem amnésia. Não é? Mas guarda. Algumas coisas, graças a Deus, a gente acaba esquecendo com o passar dos anos. Mas algumas coisas a gente ainda lembra. Né? Não é questão de não perdoar, é questão que a gente não está doente. Não é? Então nós vemos quantas memórias boas, experiências boas e ruins, né, também já teve. E quantos impulsos espirituais. E tudo isso se entrelaça num movimento só. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, convida o crente para pensar em tudo isso. Então, aquilo que é louvável, aquilo que é bom, guarda. Não faça do seu coração um depósito de lixo. Porque às vezes nós vamos passando tudo quanto é lixo. Já viu o dia da curva de rio? Quem conhece a curva de rio? Só vai falando aquele monte de galho de árvore, lixo, pneu, geladeira. Aí o Tietê enche lá, transborda e fala que a prefeitura não cuida. Né? Também, né? Mas enfim, ou seja, nas curvas, meu irmão, vai parando tudo quanto é tranqueira. E às vezes nas nossas vidas, nós vamos fazendo isso. Pensamento ruim, coisa ruim, nós vamos guardando tudo dentro de nós, tudo dentro de nós. A gente não sabe por que a gente está se esfriando, por que a gente está dizendo não na fé, ou por que eu estou deixando de gostar de algumas coisas, por que eu estou desmotivado com algumas coisas. Não é? Porque nós vamos guardando dentro de nós esses sentimentos, essas coisas ruins. Mas procura guardar aquilo que é bom, aquilo que é louvável ao Senhor. Então o apóstolo pede para nós pensarmos nas coisas que refletem o caráter de Deus. Então nós vemos que o verbo aqui mostra para nós o grego significa avaliar com propósito, que é logizomai, ou seja, é um verbo grego que significa avaliar com propósito, ponderar cuidadosamente. É o ato consciente de escolher e ocupar a mente. Ou seja, vamos ocupar a mente com coisas boas, mas nós ocupamos a mente mais com coisas ruins. Irmãos, infelizmente, né, nós às vezes
ocupamos a nossa mente mais com coisas ruins, com coisas vãs, do que realmente com as coisas de Deus, né? Com coisas boas. Assim, os pensamentos não são meras ocorrências. A mente não é um campo neutro, mas é um território onde se define quem exercerá o governo: a carne, o mundo ou o espírito. Romanos capítulo 8, verso 5 e 6, eu vou ler para vocês. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essas mesmas naturezas. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Verso 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então nós vemos que é bem melhor nós pensarmos nas coisas de Deus. Minha Bíblia está dando esse exemplo para nós, é bem melhor. Então os pensamentos podem se originar de fatores internos, né, biológicos, psicológicos e espirituais, ou os externos, ambientais, experiências do cotidiano. Por exemplo, uma vez eu bati de moto, quando eu era jovem ainda, eu era revendedor de uma empresa, e eu vi um acidente, um carro atropelando uma criança de bicicleta, e aquilo ficou na minha mente, foi bem na minha frente. Eu parei a moto, o carro veio e atropelou um moleque de bicicleta. E aquilo ficou na minha mente. Irmão, ficou na mente que lá vagando, quando cheguei na cidade vizinha, foi eu que quase fui atropelado por um caminhão. Então, ou seja, por quê? Porque eu me peguei naquilo, isso ficou lá na minha mente, daquela criança sendo atropelada. E aí depois, lá na frente, tipo assim, uns 40 minutos depois, quase eu sou atropelado por um caminhão também. Então, ou seja, bati. A moto escancarou com tudo, só salvou eu mesmo, porque a moto está vindo. Aí o farol da moto não quebrou, por incrível que pareça. O resto, vocês imaginarem, entortou e quebrou tudo. Então, mas por quê? Porque eu me peguei naquele momento de pensamento, não é daquela criança sendo atropelada na minha frente. Então, o que eu falei, se nós guardarmos coisas ruins dentro de nós, meu irmão, a proporção de acontecer coisas ruins conosco também é grande. Por quê? Porque você está cheio de coisas ruins. Você está martelando naquilo, que vai trazer um peso na sua consciência. E você vai acabar em algum momento desfalecendo. Foi o que aconteceu comigo. Então nós devemos guardar pensamentos, de fatores, que nós vemos aqui, que os fatores externos influem, isso influenciou na minha vida. Então os pensamentos são influenciados por diversos fatores. Mas a decisão de aceitá-las ou rejeitá-las é de quem? No meu tempo, a pessoa chamava muito: ei, vamos ali fumar bagulho, vamos ali roubar um tênis, tênis, aqueles borrachão do Fusca, lembra, Fernandinho? Aqueles borrachão do Fusca, como começou a surgir aqueles borrachão do Fusca, deve roubar um borrachão daquele lá, roubar um farolzinho de milha. Ou seja, eu não ia. Os colegas meus que iam, eles iam e eram presos depois. E eu, por não ir, por tomar a decisão de não ir, não é nada acontecer comigo, mas com eles sim. E quantas pessoas que foram para usar droga uma vez, até hoje continuam usando, que eu tenho alguns que eram amigos meus da época que continuam nessa vida. Ou na BBDC também. Por quê? Pelos consciências que aceitou aí. Então cabe a nós decidirmos de fazermos o que é certo ou de fazermos o que é errado. Nós como cristãos, principalmente hoje, não é quando as pessoas chamam nós para fazermos coisas erradas. A decisão é sua. E quantas pessoas que decidem? Quer ver? Eu vou falar, mas não vou falar o nome, tá? Mas ainda vou falar para vocês não conhecem, pode ser que tenha alguém que vai conhecer. Então eu não vou falar o nome. Tem um casamento recente, casamento de crente. Casamento, não foi aniversário não, tá? Foi casamento. No Brasil. Cheio de música mundana. Aí eu te pergunto, isso condiz com a palavra de Deus? Aí hoje nós estamos vendo que muitos estão falando que hoje os crentes estão fazendo festa para agradar o mundo. Não, porque é parente, porque colega gosta, parente gosta, não sei quem gosta, irmão. Nós temos que agradar a Deus. Quem quiser vir no meu casamento, no meu aniversário, na minha festa, sei lá, no que nós vamos fazer, tem que vir por causa de mim já sabendo o que eu sou. Mas não é porque ela vai vir que aí eu vou pensar nela, Ela vai comer igual a gente. Sei lá, vai ter carne, vai ter macarronada, vai ter pastel, não sei, enfim. Vai comer o que eu como, vai beber o que eu estou bebendo também. Agora, para agradar pessoas que vêm de fora, aí eu vou colocar música mundana para ela, alguma coisa assim.
E ele falou para mim, só faltou a cerveja. Porque do resto não, tocando funk, e ele disse que não queria tocar forró. Acho que a pessoa não gosta de forró. Mas funk, o que mais amor, funk, samba, enfim. Cheio de música mundana. Louvor mesmo, nem ouvi falar se tinha. Um pedacinho do vídeo que mandaram para mim era música mundana. Eu falei, amor, falei, como que pode? Aí disse que não ia chamar o pastor da igreja dela, porque o pastor é muito chato. Porque você nos fala, eu não vou chamar o pastor. Agora eu entendi. Agora está explicado por que é chato. Então, meu irmão, né, então nós temos que pensar o que agrada a Deus. Ah, mas ele está me agradando meu marido, meu irmão. Se nós somos crentes, nós temos que fazer aquilo que condiz com o que nós somos. Então nós temos que pensar. Né? E muitos crentes não estão pensando. 3. A característica dos pensamentos. Irmão Marcos, vamos ligar aí. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto da experiência sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos do sentido, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Irmãos, então vamos lá. Então nós vemos que a capacidade imaginativa do ser humano, ela pode construir na sua mente cenários silenciosos ou barulhentos. Quem já fez tempestade no copo d'água aí? Né? Esse é os pensamentos barulhentos. Não é? A gente não... Ninguém está ouvindo, mas na nossa mente, meu irmão. A minha mãe falava assim para mim, Lumo, mas você está fazendo uma tempestade no copo de água, para com isso. Né? E que parava nada. Aí que a tempestade aumentava mais ainda. Então, ou seja, é a nossa mente. Às vezes as coisas não é grave. E aí, meu irmão, você põe um negócio tão grande, uma gravidade tão grande, que nem tão grave é. Aí depois, lá na frente, quando as coisas resolvem, você vai ver que você está fazendo só uma tempestade, né, num copo d'água, como é um dito popular nosso. Né? Então, mas isso acontece nas nossas vidas. E às vezes você cria também um cenário de pensamento, mas você está ali quietinho, baixinho, né, você está pensando ali tranquilo, né, não está naquele desespero. Então nós vemos que isso tudo, né, entra dentro da nossa mente. Então a mente humana é um universo vasto e insondável dentro dela. O homem constrói mundos inteiros, silenciosos ou ruídos, luminosos ou sombrios, reais ou imaginários. Desde a infância aprendemos a habitar esses mundos invisíveis. Sara, como você imaginou que era o Japão quando você foi chegar aqui? Eu imaginei que seria tipo Tóquio. Mas o Japão é Tóquio, velho. Não, falando aqui em Toyama. Ah, tem Toyama. Não é? Igualzinho. Então, veja, quando a gente vem para o Japão, principalmente nós estamos aqui, nós queremos uma imagem, né, que ele não... Tipo, a gente cria uma imagem, tem algumas cenas de filme que a gente vê. Né, de algumas coisas. Eu imaginava que o Japão, o que ele era? Era tudo aquelas casas antigas. Sabe aquelas casas tipo templo de budismo, essas coisas? Eu imaginava que as casas do Japão eram tudo aquilo lá. Quando eu vi são modelos americanos e europeus, aquilo lá foi uma decepção para mim, de ver dessa maneira. Eu não sei qual é que você falou Tóquio, né, que a gente tinha uma noção maior assim de Tóquio, né? Por ser uma capital ali tão grande, tão conhecida. Mas fora isso, o restante eu achava que era isso. As pessoas não imaginam as coisas que nós vemos aqui, né, do que é o Japão. O Japão é lindo, maravilhoso, né, mas não imagino que tem casinhas de lata aí, né, com aquele telhado de lata, ou seja, igual ao Brasil. As pessoas não têm essa noção.
Não é? A gente nunca imaginou isso, que teria isso aqui. Né? E se falar isso para lá, eles vão achar até que é mentira, que não tem. Não, mas tem. Então nós vemos que quando nós vamos, ou quando você vai entrar numa empresa, você vai entrar numa igreja, né, um lugar diferente que você ainda não conhece, você faz um monte de ilusão na sua cabeça. Tanto boas quanto ruins. Né? Então você cria uma imagem, você começa a criar um monte de imagem, de repente você chega aquilo, você não teve uma imagem de uma pessoa e alguém fala tanto de uma pessoa, e quando você vai não é nada daquilo que eu pensei. Alguns para melhor e alguns para pior também, né? Às vezes você pensou que era tão ruim e o negócio era bom, a pessoa era gente boa. Às vezes você pensou que a pessoa era gente ruim, né? Por exemplo disso, a forma onde eu trabalho hoje. Eu tinha uma visão dela de ruim, da forma que o pessoal falava para mim. Né? Mas pelo menos o ambiente onde eu trabalho é bom. Posso amanhã ou depois eu vou lá embora, mas tipo assim, o ambiente que eu estou lá é bom. Então todo mundo que vai entrar lá e pergunta para mim, fala, eu não sabia que o ambiente lá era desse jeito. Eu imaginava, por ouvir falar, que era ruim. Né? Então, ou seja, são coisas que vem de fora, a gente guarda na mente e a gente faz um juízo daquilo. Né? Então, os pensamentos nossos. Né? Então, nós vemos que isso, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, depende do que você pensa. Então, o pensamento é, portanto, um nascedouro das atitudes. Antes que qualquer palavra seja pronunciada ou gesto realizado, ela existe em forma de ideia. Jesus ele foi enfático para afirmar que do que há de ter mudança no coração do homem, essa boca fala. Sarinha, lê para nós de novo? Mateus 12, 34. Olha, se achar, você me avisa. Mateus capítulo 12, verso 34. Então, a pureza ou impureza da vida começa ali onde a Sarinha vai ler agora para nós. Achou aí? Então pode ler para nós. Mateus capítulo 12, o verso 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? É a parte final. Pois a boca fala do que está cheio o coração. É por aí ou não é? Teu coração está cheio de amor? Vai falar de amor. Está cheio de veneno? Você vai zelar veneno. Não é, meu irmão? Está no coração? Então nós temos que tomar cuidado. Não é porque isso aí, a nossa mente vai revelando tudo. Então, do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou maus, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Paulo exorta os cristãos, mais uma vez, a provar as coisas excelentes, Filipenses 1,10, a fim de que saibam escolher o melhor. Irmãos, nós temos a capacidade de escolher o melhor, isto é, discernir o que é digno de permanecer na nossa mente. Então, nós devemos escolher o que deve permanecer na nossa mente. Acho que não sei se foi no aniversário que você falou, mas foi na aula. De alguém que fala mal de você, levando um falso testemunho de você, daí você tentar ficar se explicando para os outros uma coisa ou outra. Irmão, você vai guardar isso na sua cabeça? Alguém fala, mas sei lá, que falam de mim. Mas ele é isso, aquilo, chega até mim, meu irmão. Aí eu vou guardar, meu Deus, estou falando mal de mim, meu Deus, por que está falando que eu sou ruim? Eu procuro fazer o bem, eu procuro ajudar, por que isso? Eu vou fazer isso, meu irmão. Não é? Então, para quê? Aí vai depender de cada um. Né? Se você vai guardar isso, vai ficar se, como diz, fazendo uma tempestade ali por causa disso na sua mente, né? Porque alguém está falando de você, lembra que falaram de Jesus primeiro. Né? Se Jesus, meu irmão, perfeito, Salvador da humanidade, entregou a vida por amor de nós, até hoje falam mal dele, né? Quem dirá de nós? Então, quando eu falar mal de você, falar, ixi, Jesus, se falar mal do Senhor, imagina de mim então. Agora tem aquela consequência. Aí você pensa, ixi, isso é verdade, hein? Aí sim, você tem que pensar, se preocupar e se consertar. Então nós temos que pensar e analisar. Né? Fazer uma análise do que está falando. É verdade? Então, meu irmão, você conserta. É mentira? Toca a vida. Mas não glória a Deus, não pode. Pode continuar? A gestão dos pensamentos, o tópico 2. O imperativo ético e espiritual, irmã Meire. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de Epístola da Alegria,
mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido, tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Como temos gerido nossos pensamentos? Como temos gerido nossos pensamentos? Então, há batalhas que se travam diante dos olhos, e outras, porém, se desenrolam no silêncio da sua mente, dentro da tua mente. E é nesse campo invisível que se decide a vitória ou a derrota do cristão. Aí que pensa. É aí que nós vamos decidir se nós vamos sair dali vitoriosos ou vamos sair derrotados. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, sabe bem disso. Ele não apenas falou sobre as emoções, que está nos versículos anteriores do texto que vocês leem em casa, mas como também dos sentimentos, que falou sobre pensar a respeito disso. Que, mais uma vez, Filipenses 4:8, eu vou pular por causa do tempo. Então, ele não estava oferecendo um conselho opcional, mas ele estava emitindo uma ordem espiritual. Então, nesse texto grego, o verbo usado para pensarem é logizeste, que seja, no imperativo presente, esse termo carrega a ideia de um processo contínuo, racional e intencional de meditar, e ponderar e trazer algo repetidamente à sua mente. Gerenciar nossos pensamentos é uma responsabilidade ativa. Não podemos permitir que pensamentos aleatórios ou intrusivos dominem a nossa mente. Devemos escolher deliberadamente a pensar no que é bom e agradável a Deus, alinhado com a nossa mente. Paulo está dizendo, mantenha a mente ocupada com o que é digno. Não é uma atitude passiva, não é um comando ativo. Ou seja, o que seria uma atitude passiva? É um método de comportamento com qual a pessoa ela tende a não agir e não se posicionar e nem se expressar suas vontades. Porque, sabe aquela pessoa que não tem vontade? A gente costuma dizer vontade própria. Ela não pensa. O pensamento dela é ir e voltar. Ah, não volta não, vamos ali, vamos continuar ali. E acaba desviando o caminho e aí acaba fazendo um monte de bobeira. Então, ou seja, é esse tipo. Ou ela não expressa os seus pensamentos. Não tem, às vezes, não quer. Sabe o fala pro Fernandinho? Está pensando, amor? Ou o Fernandinho, o que foi, cara? E aí ninguém expressa seus pensamentos. Também, seria isso também. Geralmente é na CPU nova. Oi? O Fernandinho geralmente está pensando na CPU nova. Uma placa nova. Uma placa nova. Você quer ver um pensamento bom, Fernandinho? Eu estou pensando naquela placa lá para Fukui. Não é um pensamento bom? Bom, pode ser quando salvar que leva. Como vai levar aquele salvo num caminhão agora, né? O tamanho dela. Então, ou seja, pensamento bom, mas a gente tem que pensar como levar, Fernandinho. Outras palavras, o cristão deve ser administrador da sua própria mente. Ou seja, nós temos que ser administrador da própria mente. E não outras pessoas dominarem a nossa mente. E nem outros espíritos dominarem a nossa mente. Ou seja, quantas pessoas que é guiada pela mente dos outros? Ela não tem a sua opinião formada sobre algo e ela vive pelo pensamento dos outros. Meu irmão, isso é ruim. Às vezes você vamos fazer tal coisa? Eu não sei, você que sabe. Vamos fazer o quê? Você que sabe. Aí você toma uma decisão. Mas por que vai fazer isso? Não, mas pedi tua opinião, você não falou? Não, mas para fazer isso aí também, aí vai começar a briga, porque o outro não falou os seus pensamentos. E isso geralmente dentro de casa. Então, ou seja, meu irmão, é importante nós expressarmos nossos pensamentos. Pensar é um ato, não é um culto quando a mente está rendida à verdade. O Espírito Santo não controla um coração que se recusa a cooperar com a graça do Senhor. Ou seja, Deus não trabalha em um coração que não esteja quebrantado. Um coração duro, um coração rancoroso, um coração cheio de ira, cheio de contenda, meu irmão. Só se Deus quebrar o peão no meio. Igual aquele testemunho que eu mandei para o senhor exorcismo, não, né? Tu não lembra, Fernandinho? Eu? É. Do É do sargento general?
Então, só você não tem que ir lá. Né? Ele fala que uma força, não sabe o que aconteceu, uma força jogou ele longe, quebrou a coluna dele, só você trabalha dessa maneira. Então tem seus meios, né? Mas, tipo assim, entre nós, os crentes, meu irmão, Deus ele não vai trabalhar no nosso coração se nós não deixarmos. Né? Se nós não tivermos a vontade que Deus trabalhe em nós. E aí entra a questão, fulano está 20 anos na igreja, serve do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não muda os pensamentos, os conceitos dela. Então, se o pensamento, né, também ajuda a mudar o caráter, muda o caráter dela, meu irmão, então sinal que os pensamentos não mudou também. Né? O pensamento dela é o mesmo. Assim, da didática, a Maria deu para nós rapidinho, tá legal? Lembro. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão, a vida celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Então, nós vemos que a mente guiada pelo céu pensa além do invisível. Hoje nós somos inundados de muitos métodos e cursos e técnicas que prometem controlar a mente e domar nossos pensamentos. Só que são estratégias que até funcionam momentaneamente. Só que ela não vai, né, como diz aqui para nós, elas não funcionam apenas num plano que restrita a realidade visível e limitada. Elas podem até oferecer um resultado temporário, mas não alcança a raiz da vida interior do ser humano. Né? Vai dar aquele resultado temporariamente. Só que depois o nosso conflito volta de novo. Né? Então, ou seja, aí nós temos a receita para isso. Paulo nos lembra que há um caminho maior e profundo, e mais profundo. É pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são terrenas. Colossenses 3:1. Não se trata de negar a vida cotidiana, mas de elevar o olhar para o céu, onde a sabedoria e o poder de Deus transformam a mente. E essa visão celestial traz liberdade, e liberdade de não ser escravo das tempestades mentais, dos medos, ansiedades que afligem a humanidade. Tem muitas pessoas presas em depressão, ansiedade e tantas outras coisas mais, coisas da mente principalmente. Né? Ou seja, por que uma pessoa ela se suicida? Não vê outro caminho, ou seja, não consegue pensar em outra coisa a não ser se suicidar. Não é porque não consegue pensar em outra coisa e fica ansioso, porque só pensa na sua ansiedade, só pensa numa mesma coisa. Muda o foco. Então é olhar sobre o invisível e permitir ver o passageiro com clareza, sem se deixar dominar a ele. A esperança que nasce desse pensamento elevado não confunde e nem paralisa. Antes fortalece aquele que enche o coração de paz e ultrapassa a lógica humana. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, então se nós pensarmos mais nas coisas do Senhor, mais na palavra de Deus, orarmos e buscarmos a Deus e lermos a palavra, meu irmão, você vai melhorar muito a ansiedade, a depressão e tantas outras coisas mais. A palavra nos instrui que quando a mente está ancorada nas realidades eternas, conseguimos administrar com mais sabedoria o sistema da vida terrena, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, decisões e responsabilidades. Irmãos, eu vou pular aqui o tópico 3, que vai falar sobre alguns versículos aqui de nós buscarmos a Deus, pensarmos nas coisas celestiais, como já citei aqui bastante. Tá, vamos para o 4, Jerusalém e Betânia, isso é importante. Marido, de novo. E aí eu vou finalizar aqui, tá? Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo propósito.
tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Ou seja, Marcos 6,31. E havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. E então ele disse, Jesus falando, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim que descansamos um pouco. Ou seja, Jerusalém, lugar de movimento, lugar de você trabalhar, fazer a obra, correr atrás da obra do Senhor, e evangelizar, pregar, visitar, enfim, né? Você correr, fazer a obra. E o que seria o segundo aqui para nós, Betânia? Descansar. Agora eu te pergunto, se nós pararmos um pouquinho para descansar, o que vão falar de nós? Embora não deva pensar que vai falar de nós. Não é? Mas enfim, nós não podemos ficar parando muito. Nós não podemos descansar. Talvez vocês aqui não. Mas se alguém souber, por exemplo, que o Amarildo tirou um final de semana, para ele tirar uma pescaria aí, descansar, vai falar o quê? Uma vez não vai falar nada. Uma vez para. Mas ele fez umas 2, 3 vezes no ano. Então, ou seja, então não é só nós que temos um pensamento, é a igreja. O povo de Deus tem que mudar a sua mente. Não é porque pastores cansam. Não é pastores, meu irmão. Nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos. Super-heróis só tem em Hollywood, né? Nos filmes e desenhos. Na realidade, nós somos seres humanos. Então, ou seja, nós cansamos. Jesus cansando, ele vendo isso, ele fazendo o milagre da multiplicação de pães e peixes, e aquela multidão que vinha e saía, aquela correria toda, ele chamou os discípulos em particular, vamos descansar um pouco, vamos nos alimentar. E quando ele fazia a obra, de vez em quando ele ia para Betânia, para a casa de Marta, Maria e Lázaro, para relaxar um pouco e descansar. Então, ou seja, meu irmão, é importante para nós tirarmos um pouco para descansarmos também. Então nós temos que cuidar um pouco desse descanso. Só que é verdade que muitas vezes a igreja acaba não perdoando o pastor para ele tirar isso. Não é se tirar um final de semana, você fala, eu vou ficar uns 15 dias aí, vou pegar minha família, minha esposa, eu vou dar uma viajada, eu vou descansar, a obra não vai ficar fechada, não vai ficar abandonada, né? Vai ter obreiros aí trabalhando. Só que, se isso acontecer, meu irmão, seu marido ficar um mês de sábado, porque às vezes tem algumas correrias, algumas coisas para fazer, tem alguns trabalhos para dar assistência, algumas coisas para estar arrumando para lá e para cá. Você ficar um mês de sábado sem vir, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão começar a falar. Vai o quê? Eu vou pescaria, eu vou pescar e o Mário eu vou junto. É isso, né, Marcos? Também, né? Ou seja, meu irmão, esse descanso é válido para todos. Mas, ou seja, para nós que estamos na frente, meu irmão, é muito mais trabalhoso para que nós estamos na obra. Então, ou seja, nós também temos que tirar um tempo de Betânia em nossas vidas. Nós temos a Jerusalém o ano inteiro para correr atrás e fazer e tal. Mas há um momento que a igreja tem que procurar apoiar os seus obreiros, os seus pastores, né, seja ele pastor presidente, ou os dirigentes de congregação, os setoriados, irmãos, de apoiar e ajudar os pastores a esse descanso também. Né, porque seres humanos igual a todos. Né, só que um pouco mais sufocado. Né, tipo, vocês têm com quem conversar. O marido, por exemplo, que está pastoreando aqui, ele não tem muitas pessoas para se abrir. Né, ele vai contar no dedo com quem que ele pode ligar para estar conversando. Né, então, a diferença. Né, nós estamos aqui em quanto? Uns 10, mais ou menos, ou mais. Ou seja, os 10 para chegar nele e conversar. Mas ele não pode chegar nos 10 e conversar. Ou talvez nenhum e conversar enquanto nós nos 10. Né? Então, há um momento que nós refletirmos, né, e pensarmos também nos obreiros do altar. Amém? A Senhora Deus, irmão, tem mais coisa que mas não vai dar, não. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, seu telefone. Mas a linha de os nossos pensamentos, irmãos, na verdade é um campo de batalha, né? Mas é interessante, irmãos, que por isso que Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 8, foi o texto áureo, que ele fala quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensarem. Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos conduzidos pelo nosso pensamento. Aquilo que tanto nós pensamos é o que vai nos conduzir. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? E antes de finalizar rapidinho, vocês estão com a Bíblia, irmãos?
Eu vou pedir para 6 irmãos abrir algum texto aqui, para a gente fazer a leitura. Mameire, abre para mim Salmo 140, versículos 1 e 2. Irmão Fernando, abre para mim Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 4. Irmã Kelly, abre para mim Filipenses capítulo 3, versículos 18 ao 21. Irmã Regiane, Efésios capítulo 3, versículo de número 20. 3:20, Efésios. Irmão Marcos, abre para mim Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17. Irmão Carlos, abre para mim Isaías capítulo 55, versículo de número 6 ao 9. Eu pedi para a irmã Meire, Salmo 140, versículo 1 e 2. Esse texto que a Meire vai ler, ele vai falar que os maus pensamentos produzem a violência. Olha só, como que o pensamento ele tem poder de nos conduzir. Tá, então, o Salmo de número 140, versículo 1 e 2. Lê para nós, irmã Meire. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Os pais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Amém? Olha só, guarda dos homens maus que pensam o mal. Tá? Então, o mal ele produz a violência. Tá? Foi o que foi lido aqui no Salmo 140, versículo 1 e 2. Irmão Fernando, Mateus 9, versículo 1 ao 4. E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Amém? Olha só, Jesus conhecendo o quê? Os seus pensamentos. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, porque o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Amém? Vamos lá, irmã Kelly, Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperam a salvação do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitos de nós, tá? Aqui Paulo ele falando à igreja de Filipos, ele está falando ali que os irmãos de Filipos só pensavam nas coisas terrenas. E quantas das vezes nós também só estamos pensando nas coisas terrenas? Não é verdade, irmão? Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas que nós esquecemos das coisas espirituais. Quantas das vezes nós estamos pensando somente nas coisas do dia a dia e esquecemos das coisas vindouras que são as coisas de Deus? Quantas vezes nós pensamos que temos que levantar, acordar cedo para ir trabalhar, mas esquecemos que também que temos que nos esforçar para vir à casa do Senhor. Né? Mas o nosso pensamento sempre está direcionado às coisas terrenas. Vamos lá, irmã Regiane, Efésios 3:20. 3:20, né? Isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que é em nós opera. Amém? Aqui está falando que Deus, irmãos, Ele tem poder, né, de fazer além daquilo que pedimos ou que pensamos. Às vezes nossos pensamentos são tão fúteis ou tão rasos que Deus tem poder de fazer muito mais além do que aquilo que nós pensamos, tá? Zacarias, eu pedi para o irmão Marcos, Zacarias 8, versículo 16 e 17. 8 e 17? Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz assim:
Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Olha só, preste bem atenção no que eu vou falar. Aqui a Bíblia está falando para nós, Zacarias capítulo 16, 17, que nós não devemos pensar mal contra o próximo. E quantas das vezes nós pensamos mal, né, irmãos? Quantas das vezes nós pensamos mal contra aquele irmão que você pediu ajuda e não te ajudou? Quantas das vezes nós pensamos mal naquele que nós achávamos que poderia ser um amigo e não era um amigo? Quantas das vezes nós pensamos mal, né, do pastor, né? Que às vezes as pessoas acham que o pastor tem que ter uma bola de cristal, né, para adivinhar os pensamentos. Eu não tenho esse poder não, de adivinhar o teu pensamento, que você está mal. O pastor não liga para mim, o pastor não se preocupa comigo, irmãos. Se você ligar para mim e falar assim, pastor, não estou bem, irmão, nós vamos buscar a solução diante de Deus. Porque Deus tem poder para solucionar. Agora, se você esperar de mim e eu adivinhar, irmãos, você vai cair duro. Você vai cair duro porque eu não vou conseguir adivinhar o teu pensamento. Ei, tio, nem pode. Oi? Nem pode adivinhar, que na Bíblia está escrito que precisa adivinhar. Pois é, esse pedir adivinhação é de Deus. Mas Deus ele pode revelar. Lógico que Deus ele pode revelar. Aí é uma outra situação. Mas a questão maior aqui não é nem questão de adivinhação. A questão maior aqui é que nós não devemos pensar mal contra o próximo. Tá? Ainda que ele tenha feito algo contra ti. Vamos lá, irmão Marcos. Carlos, Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 9. Busque o Senhor enquanto é possível chegar. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se eles para o Senhor, para ter misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos. São os caminhos, são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Glória a Deus, amém? Aqui nós devemos observar que nós devemos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos do Senhor. Nós temos que andar com a mesma visão do Senhor. Às vezes nós sonhamos coisas que são tão pequenas diante dos sonhos de Deus para nós. Isso aí, pensamos coisas tão pequenas que o Senhor quer que nós venhamos alinhar com o pensamento juntamente com Ele, para que pensemos como Ele. Amém? Amém? Eu deixo aqui esses versículos para vocês, e assim eu agradeço, irmãos, pela vida do presbítero que tem dado essa aula para nós. E só que, irmãos, eu queria, na lição de número 8, semana que vem, no dia 10, ela virá acontecer na quarta-feira. Porém, a lição de número 9, que vai falar sobre vontade, o que move o ser humano, nós vamos trabalhar nessa lição, lição 9, no dia 14, no domingo. Por que eu estou fazendo isso? Não vai ser dada a aula, ela vai ser pregada essa aula. Vai ser no sentido pregação. Por quê? No dia 24, que é uma quarta-feira, no dia 31, nós vamos ter que cancelar 2 aulas. 24 por causa do Natal, né? E muitos irmãos querem passar com a família, provavelmente vai fazer uma ceia. Né? Então, irmãos, para você ficar mais à vontade, nós cancelaremos a aula dia 24 e dia 31. Dia 31, na verdade, é o culto, né, da nossa virada aqui. Né? Nós vamos fazer o culto aqui na igreja. Tá? Então, por nós termos cancelado essas 2 aulas, então a aula 9 será ministrada no dia 14. Tá? No dia 14, vai ser no domingo. Não vai ser ministrada como é ministrada aqui, em 1h30. Ela vai ser pregada em 50 minutos. Tá? Então, a aula 9 vai ser no domingo, dia 14. Aí, no dia 14, 15, 16, no dia 17, nós teremos a aula de número 10. E no dia 21, nós teremos a aula de número 11, também no domingo. Essas 2 aulas, como nós vamos cancelar 2 dias na semana, então nós vamos colocar 2 domingos essas aulas, mas no sentido de pregação. Tá bom? Se a irmã Jane puder vir, não sei se há essa possibilidade, irmão Carlos, vai ser no domingo, vai ser no sentido de pregação.
Tá bom? Então eu quero contar com vocês e a compreensão de vocês, justamente para a gente não ficar muito atrasado. Porque se a gente atrasar 2 aulas, irmão, vai ficando muito comprido e vai ficando cada vez mais atrasado e fica ruim. Às vezes tem um evento do ministério. Aula 11 dia. Dia 21. Dia 21. Marcar aqui o dia que vai ser no Dia 14 a aula 9 e no dia 21 a aula 11. dia 14, a aula 9, né? Isso. Dia? Dia 21 a aula 11. Tá bom? Irmãos, eu peço para aqueles que pediram a revista, a irmã Kelly está ela vai fazer o arrecadamento. Quem puder acertar hoje, irmãos, por favor, é que eu preciso enviar o dinheiro essa semana para o Brasil e eu preciso desses valores. Tá? Então quem pediu a revista, por favor, acerte com a irmã Kelly. Tá bom? Se caso não der, só avise para ela quando vai poder acertar para a gente poder estar. Eu vou ter que repor esse valor para poder mandar para o Brasil da semana. Outra coisa, eu tenho uma notícia boa para nós. Domingo agora, assim, no sábado 6, né? No dia 7, o pastor Edevaldo vai estar aqui conosco. Eita glória! Eu havia conversado com ele, se ele não poderia abrir uma agenda para nós, antes dele, porque ele vai ao Brasil. E ele confirmou conosco que ele vai estar conosco agora domingo. Tá? Então, domingo, glória a Deus. Convide as pessoas. Deus tem uma palavra no nosso coração, né, em nome de Jesus. Ele vai fazer esse esforço aqui para estar conosco, tá, irmãos? Então, se esforcem também para que todos possam estar aqui no domingo em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar mandando uns grupos, talvez ainda hoje, pedindo a questão da assistência social, né, que os irmãos possam contribuir e colaborar em nome de Jesus. Amém? Vamos escolher nossa oferta. Alguém desliga para mim o vídeo, por favor. Deus abençoe os irmãos que assistiram. Que Deus possa abençoar o resto da sua noite em nome de Jesus.